Vamos aguardar a chegada de mais alguns participantes para a gente começar o nosso bate-papo, né? Enquanto isso, deixa eu explicar o que está acontecendo aqui. Bom, esse conteúdo que nós vamos tratar aqui, que é os princípios da neurogastronomia, faz parte, é um pequeno recorte da matéria, da disciplina que a gente trata no curso de pós-graduação em gastronomia contemporânea. Nesse curso de pós-graduação, aqui da Ensine, nós temos uma disciplina que é chamada Neurogastronomia e a Cozinha Intuitiva. Né? Então, esse assunto que a gente vai tratar aí nessa 1 hora, mais ou menos, é um pequeno recorte desse conteúdo, né? Interessantíssimo, por sinal, que é aí a formação do gosto. Então, depois, esse conteúdo ele é melhor tratado, melhor trabalhado dentro da disciplina lá na pós-graduação, né? Então, desde já, eu já vou agradecer a Ensine, a Faculdade Ensine, né, pela oportunidade de a gente estar aqui nesse fim de tarde, trazendo esse conteúdo. E agradecer a vocês, né, que separaram um tempinho, né, desse fim de tarde para compartilhar com a gente, para a gente trocar uma ideia, para a gente conversar a respeito aí da formação do gosto nas bases da neurogastronomia. Por sinal, né, só o fato de eu estar aqui, você estar aí, a equipe de apoio que está aqui dando suporte para a gente nessa tarde, é um caso para a gente pensar e avaliar, né? Porque mesmo um cenário conflituoso, né, difícil que estamos vivendo, o mundo está vivendo nesse momento, né, nesse instante pandêmico, né, de muito mais dores e sofrimento, incertezas do que de alegrias, sempre é possível, né, sempre é interessante encontrar algo de bom para se assumir nesse momento. Né? E uma das coisas que eu tenho observado, acredito que vocês também, é a grande quantidade de pessoas disponíveis, interessadas em compartilhar conhecimentos, em abrir o diálogo, saindo aí da faixa das grandes mídias, né? Nunca foi tão fácil você adquirir conhecimento, buscar conhecimentos dos mais diversos segmentos que te interessem. Hoje, né? Muita gente está se disponibilizando a contribuir com o seu conhecimento. E é mais ou menos o que a gente está fazendo aqui. E você aí também, atrás de conhecimento, né? Saindo daqui, você pode migrar para alguém que esteja falando na França, na Itália, na Inglaterra, aqui no Brasil, com a outra pessoa que tenha o conteúdo que te interessa, e tá fácil da gente conseguir, né? Então, isso foi uma das coisas interessantes, uma das coisas de boa que esse momento de quarentena, né, de reclusão, nos trouxe, né? Não é verdade? Então, pois bem. Então, é isso, né? Meu nome é Tibério, eu sou um dos professores do curso de pós-graduação em gastronomia contemporânea, e nós vamos tratar aqui, então, sobre princípios da neurogastronomia, ok? Então, vamos começar aqui ao nosso assunto. Bem-vindo, Isabela, bem-vindo, Peter, bem-vindo, Fabiola. Vamos lá. Olha, eu já vou trazer para vocês aqui dois conceitos. Inquestionáveis, inabaláveis, não vai caber aqui discussão, né? É fato científico, é notório, é estudado, a gente estudou isso desde lá, nosso ensino fundamental, né? Que são dois conceitos que vão servir de base para a gente entender aí como que se dá a formação do gosto, ok? Bom, são dois conceitos que não cabe questionamento, pelo menos por enquanto, porque do jeito que está indo a ciência aí, do jeito que a gente está manipulando a questão de genomas, a questões genéticas, manipulando DNA, fazendo uma série de experiências brincando de Deus, daqui a pouco vai ficar um pouco difícil identificar o que é ser humano e o que não é tão humano assim. Então, por enquanto, cabe a nós colocar aqui dois conceitos fundamentais para você, que é o seguinte: nós, enquanto animais, seres humanos neste planeta Terra, nós somos seres
heterotróficos e onívoros. Ah, professor, isso eu já sei. Sim, eu sei que você já sabe isso. Isso nós estudamos lá quando a gente era os adolescentes, né? Faz um tempinho, né? Vocês talvez nem tanto tempo assim. Mas são dois conceitos que são fundamentais para a gente entender a formação do gosto. Nós somos seres heterotróficos e onívoros. Não cabe discussão, né? Por mais que alguns gostariam ou gostassem de ser diferentes disso, a nossa condição de animais aqui na Terra nos coloca com essas duas características. E o que é, então, ser heterotrófico, né? Vamos lembrar, o que é o ser heterotrófico? O ser heterotrófico é aquele que é incapaz de sintetizar ou de conseguir os seus nutrientes para o seu organismo, para o seu corpo, através de materiais simples, né? De elementos simples da natureza. Os heterotróficos são incapazes, por exemplo, de fazer fotossíntese, né? E de fazer quimiossíntese. Nós necessitamos de conseguir os nossos nutrientes a partir de outras fontes, nossos nutrientes orgânicos a partir de outras fontes. E essas fontes, muitas das vezes, ou da maioria das vezes, foram manipuladas ou foram sintetizadas por outros organismos, né? Isso nos traz, então, a condição de sermos heterotróficos. Infelizmente, né? Não adianta você deitar na relva, querer abraçar a mãe natureza, buscar as forças Gaia da natureza, enfiando as suas mãos na terra, abraçando as árvores para sentir o potencial da vida, né? Não adianta você falar com duende, nem com fada, não adianta você olhar para o céu, olhar para o sol, rezar, orar, jorei, meditação, nada dessas práticas vão te trazer aí nutrientes para o seu corpo. Veja bem, são práticas interessantíssimas, que aí abrangem um outro estudo, né? Uma outra área do conhecimento. Claro que orar faz bem, tomar um passe faz bem, receber a bênção é ótimo, fazer a sua meditação, sentir a força da natureza, né? Tomar sol, tudo isso é muito importante, né? Tanto no campo espiritual, no campo mental, no campo místico, como você queira, né? São coisas interessantíssimas, né? Alinham os seus chakras, dá paz ao espírito, dá paz à alma, ou dá paz à sua consciência espiritual, o nome que você queira dar, né? Equaliza suas energias, cura aí alguns desvios de ordem psicossomáticas, né? Tudo isso é muito importante, mas, claro que isso não te traz nutrientes, isso não te alimenta, né? E nosso assunto aqui é trazer a abordagem na alimentação. Okay? Então, não estou desmerecendo as outras práticas, é porque essas práticas não cabem aqui no nosso estudo, tá claro? Por mais interessante que sejam, né? Seria bom se nós pudéssemos alimentar de outras formas de energia, ou temos outras fontes de alimentos que não os compostos orgânicos, não é verdade? Quem sabe, né? Daqui a bons milênios de geração, algumas centenas de geração, nosso padrão evolutivo nos coloque numa outra condição que, para nutrir aquele corpo daqui a algumas centenas de gerações ou milhares de gerações, não necessitem de tal tipo de absorção de energia que nos é permitido hoje aqui, nesse planeta Terra. Tá ok? Então, por mais que isso seja interessante, isso é impossível de acontecer. Ou seja, por sermos seres heterotróficos, sinto muito lhe dizer, por mais agressivo que possa ser, por mais agressivo que possa parecer, nós, eu, você, somos seres vivos que comemos outros seres vivos para nos mantermos vivos. Pronto, falei. Simples assim. Não há como fugir disso. Para manter o nosso corpo em funcionamento, para manter o nosso corpo vivo, nós comemos outros seres vivos. Não é verdade? Não é fato, né? Não há como escapar. Ah, professor, mas ser vivo, tá? Mas como assim? Planta, bicho? É tudo, né? Vamos então conceituar o que é ser vivo, para a gente estabelecer aqui o nosso padrão de alimentação. Ser vivo é um daqueles conceitos, né, que às vezes é fácil
da gente entender, inerente ao nosso conhecimento, mas que às vezes é difícil de explicar, né? É mais ou menos se eu perguntar, me dê um conceito de céu. Né? O que é céu? É fácil, né? Céu céu. Como eu vou te explicar o que é o céu, né? Pensaríamos assim. Porque a gente entende o que é o céu, mas você colocar ele como conceito, colocar em palavras, descrevê-lo, né, conceitualmente, depende um pouco mais aí de termos técnicos, de um conhecimento mais amplo, para você realmente definir o que é céu. É a mesma coisa que é ser vivo. Todo mundo sabe o que é um ser vivo. Mas se pedir para dar um conceito de ser vivo, talvez seja um pouco mais difícil ou um pouco mais demorado. Mas vou trazer aqui à luz da ciência, né? O que é considerado hoje o ser vivo, né? Pode ser que daqui a um bom tempo esse conceito mude, né? Ou se expanda à medida que nós formos conhecendo outras formas de vidas, né? Se é que elas existem, eu acredito que sim, mas se é que elas existem, a partir do momento que nós formos conhecendo outras formas de vida, o conceito de ser vivo naturalmente vai ser alterado. Então, o que é um ser vivo? Olha só, ser vivo à luz da ciência parte do princípio que ele tem, então, uma organização a nível celular. Ok? Um ser vivo tem que ter uma organização celular. Num segundo momento, o ser vivo ele tem que apresentar características reprodutivas ou replicantes. O ser vivo se duplica, o ser vivo se reproduz. Né? Isso é uma característica que a ciência anota como item para classificar se uma coisa é viva ou não. Então, ela tem que se reproduzir, ela tem que ter um processo de reprodução. Outra característica fundamental é que ele tem que apresentar uma evolução, seja ela qual for, uma modificação, vamos colocar assim em termos mais fácil. O ser vivo se modifica, ou ele aumenta de volume, ou ele aumenta de massa, ou aumenta de tamanho, ou ele muda a sua forma, né? Ele é um metamorfo, ele altera a sua estrutura, ele de alguma forma evolui, ele se modifica durante aí a sua existência. Bem-vinda, Tereza, bem-vinda. Ele se modifica ao longo da sua existência. Então, isso o caracterizaria também como um ser vivo. Não são condições excludentes, tá? Elas são concomitantes. Essas condições têm que acontecer ao mesmo tempo para que o ser seja classificado, para aquilo ser classificado como um ser vivo. E uma outra questão, ele tem que apresentar algum metabolismo. Ou seja, essa coisa, além de ter uma linha celular, além de se reproduzir, além de se modificar, ele tem que apresentar metabolismo. O que é metabolismo? Metabolismo a grosso modo, aqui nessa abordagem que nós estamos fazendo, metabolismo é o fato dessa coisa absorver o seu nutriente na maneira que ele é possível ser feito, ele absorver energia, absorver um nutriente, e esse nutriente ser transformado em alguma reação. Okay? A força energética, o material energético que ele colhe, ele transfere para o metabolismo que reage fazendo com que esse coisa tenha externe alguma coisa. Pode ser um movimento, pode ser uma sensação ao frio, ao calor, pode ser um deslocamento, pode ser gerações químicas, né, reações químicas. Então, qualquer coisa nesse sentido caracteriza, então, o ser vivo. Então, lembrando, o ser vivo, então, parte de uma unidade celular, se reproduz, se modifica e apresenta reações metabólicas. Isso, então, é o ser vivo. Então, quando nós falamos que somos seres heterotróficos, né, e que para nos sobreviver nós comemos outros seres vivos está aí agora classificado, né? Então, ser vivo não é só cachorrinho, boi, vaca, passarinho, minhoca, inseto, planta também é, né? Óbvio, né? Por isso que nós também comemos plantas. Entendido? Vamos em frente, né? Saindo da linha dos heterotróficos, que somos nós, sobre os autotróficos, né? Que dispensa também a apresentação. Os autotróficos são todos aqueles capazes de sintetizar o seu próprio alimento, que são as plantas, né?
algumas bactérias, fungos, né? Esses são os seres vivos que conseguem produzir o seu sustento, o seu ganho energético a partir de compostos mais simples. Nós somos heterotróficos, então precisamos comê-los, né? Precisamos comê-los para nos mantermos vivos. Ok? Muito bem? Outro conceito que eu coloquei para você é que são seres onívoros, né? Muito bem. O que é um ser onívoro? Ah, professor, ser onívoro é aquele que come tudo, né? Não. Não é aquele que come tudo, né? Ser onívoro não come tudo. Nós somos onívoros e não podemos comer tudo, né? Quando se fala come tudo, é uma visão mais generalista, né? Mais infantilizada, então, do que é ser um ser onívoro. Nós, então, além de heterotróficos, somos onívoros. O que é um ser onívoro? É aquele que está capacitado, né, para se alimentar tanto de animais, tanto de seres vivos do reino vegetal, como do reino animal. Só isso. Tá? Claro que tem alguns seres, algumas plantas, alguns vegetais que nós não podemos comer, porque nos são venenosos, e também existem outros seres vivos do reino animal que também nós não podemos comer, porque também nos faz mal. Não é verdade? Então, isso aí que é a conceituação de ser onívoro. Mas e qual que é a vantagem de ser um ser onívoro? Essa aqui é a grande questão, ou desvantagem, né? Essa aqui é a grande questão que a gente vai trabalhar aí com vocês nessa nossa conversa. Só lembrando, nós que somos onívoros, não estamos sozinhos nessa parada, né? Existem vários outros animais onívoros também. Por exemplo, o rato, o morcego, avestruz, chimpanzé, o cão, gato, porco, né? São animais onívoros, assim como nós. Mas nós somos os únicos animais onívoros inteligentes, não é verdade? Somos os únicos seres inteligentes aqui na face da Terra. Ok? Então, ficou claro o que é um animal onívoro. A grande questão é como que essa condição onívora de ser vai influenciar na formação do gosto. Como que essa nossa condição de poder comer tanto vegetal como animal, como que isso vai nos afetar? Ok? Deixa eu abrir aqui um parêntese, porque às vezes pode causar uma certa dúvida aqui no caso aqui, olha só. Existem hoje, e isso é muito tratado no nosso curso de pós-graduação em gastronomia contemporânea, as novas tendências ou as novas vertentes de alimentação, né? E vou citar apenas duas aqui, que são as mais conhecidas e as mais propaladas e que estão em grande ascensão aí no nosso século XXI, que é, por exemplo, o vegetarianismo e o veganismo, né? Olha só, isso são opções, não são vertentes de alimentação que você, com a sua inteligência, com os seus estudos, com a sua decisão, com o seu livre-arbítrio, optou, né, por se alimentar dessa maneira, porque você entendeu que é mais saudável, porque você entendeu que é autossustentável, que respeita os outros seres da natureza, então você, por convicção própria, optou por um tipo de alimentação, por um tipo de dieta, né, que para você lhe é suficiente, né, para você é aquilo que você entende como que é melhor para você, para a sociedade e para o planeta, não é isso? Mas isso não coloca você que está nessa vibe, nessa nova visão de alimentação, né, que eu também acho muito correta, muito válida, não te coloca numa classificação diferente dessa que nós estamos comentando. Você continua sendo, né, um ser heterotrófico e onívoro. Né? Você pode até ir ali fora, sentir a força da natureza, né? Perceber os raios solares inundando o teu ser, fazer meditação, realinhando os seus chakras e tudo mais, mas você continua heterotrófico e onívoro. Tá certo? Tá? Essa é uma condição humana, pelo menos por enquanto. Okay? Então, essas vertentes de alimentação são muito válidas, são muito interessantes, vale a pena ter uma discussão profunda sobre o assunto. Nós tratamos disso na pós-graduação com grande profundidade com os professores especialistas da área, mas aqui no nosso enfoque isso não te coloca fora
do padrão que a gente está trabalhando, certo? Ok? Senão alguém fica bravo comigo aí. E não é essa a intenção. Olha só. Em 1976, um antropólogo, um cientista, um estudioso chamado Paul Rosen, lá da Universidade da Pensilvânia, ele fez um estudo muito interessante sobre a evolução das espécies baseado no tipo de alimentação. Como que o tipo de alimentação das espécies interfere ou interferiu, então, no seu comportamento e na sua evolução. É um estudo amplo, um estudo muito grande, e eu vou pescar desse estudo uma abordagem que o Paul Rosen faz, que nos é muito interessante para o nosso caminhar aqui na nossa conversa. O Paul Rosen faz o seguinte questionamento. Ele pergunta: o que é mais fácil? É você ser um ser especializado... eu não expliquei o que é especializado, né? Não expliquei o que é especializado. Vamos lá. Olha só. Nós somos onívoros, então podemos comer de diversas fontes de nutrientes, né? Plantas, animais e tal. Um ser especializado é aquele ser que só come um único tipo de alimento, ou pelo menos a grande maioria da sua alimentação é baseada numa única fonte de nutrientes. Dois mais conhecidos, deixa eu dar um exemplo logo de cara que vai ficar muito claro o que é o ser especializado, desculpa. O panda e o koala. Todo mundo conhece o ursinho panda, todo mundo conhece o koala, né? O panda, ele é um ser especializado. O panda só come broto de bambu, não é isso? Dos mais diversos brotos de bambu que tem lá no habitat dele, ele só come broto de bambu. Bebe pouquíssima água. O bambu lhe é suficiente para ele se manter vivo. O koala, na Austrália, ele só come praticamente folhas de eucalipto. Então, é um ser especializado naquele tipo de alimento. Okay? Então, esses são seres especializados. O boi, a vaca, é um ser especializado? Sim, né? Ou pelo menos deveria ser, né? Ele é o quê? Ele é um herbívoro que só come mato, grama, pasto, né? Ele nasceu para comer isso, certo? Então, é um ser especializado. Ele é um herbívoro para esse tipo de alimento, ok? Eu não devia ter falado na vaca, nem do boi. Bom, mas já que eu falei, já que eu toquei nesse exemplo aqui, por que eu falei pelo menos deveria ser, né? É pelo seguinte, cai exatamente na discussão dessas novas vertentes da alimentação. Infelizmente, a indústria da proteína animal, estou abrindo parênteses aqui no assunto, tá? Já que eu falei na vaca, né, no boi, a indústria da proteína animal, que supre, então, essa altíssima demanda por consumo de carne, no caso, eu estou falando de carne de bovinos, né? Infelizmente, a humanidade consome carne vermelha demais, então a indústria que supre essa demanda tem transformado nossos simpáticos bovinos, né? O nosso simpático boizinho, que deveria ser um animal especializado para pastar no campo e comer grama, né? Comer mato, em um animal que come outras coisas que não grama, que não mato, né? Tem comido ração, sabe-se lá de qual a origem, né? Ou qual a formulação da ração que está sendo dada, então, para os animais. O animal que nasceu para ser herbívoro, nasceu para ser especializado, tem se transformado, então, em outro tipo de animal para suprir essa demanda desenfreada de carne vermelha que o século XX, XXI tem buscado à mesa, né? O mesmo acontece com alguns peixes, né? Eu não sei se vocês conhecem, alguns peixes peixes de cativeiro estão sendo ensinados a comer ração, assim como o boi foi ensinado a comer ração. Então, o peixe, por exemplo, a truta de cativeiro, ela tem sido ensinada a comer ração e não comer o alimento natural dela, a truta, por questão de produtividade, e mais, né? Está comendo alimentos que transformam a cor da carne da truta para ser mais facilmente vendido no mercado. Então, você encontra hoje no mercado a tal de truta salmonada, né? Já viu isso no mercado? Truta salmonada? A truta é uma carne branca, né? É um peixe de água fria que tem a carne branca. E você acha no mercado truta cor salmão.
cor de salmão, né? A cor salmão, né? Não salmão peixe, salmão lembra a cor. Então, a tuta salmonada tem a mesma coloração, ou bem próxima da coloração natural que um salmão teria, por conta de uma alimentação forçada, que a indústria, então, dos alimentos tem colocado para esses pobres bichinhos, né? Tem modificado o padrão alimentar dele para suprir a nossa necessidade visual de ver uma carne rosadinha. Olha só onde que vai parar, né? Ok? Vamos voltar lá no Paul Rosen? Ok. Então, o Paul Rosen tinha colocado a seguinte questão. O que é mais fácil? O que é mais fácil? Você ser um animal especializado e só se preocupar em comer aquilo que você está acostumado a comer, você acorda e come broto de bambu. Acorda e vai comer a folhinha de eucalipto. O que é mais fácil? Esse tipo de animal, ser esse animal, que a única preocupação que você tem com a oferta do alimento, né? O panda vive lá na floresta de bambu. Ele acorda e come bambu. O koala vive na floresta de eucalipto. Ele acorda e come folha de eucalipto. A única preocupação que ele tem, então, é com a oferta de alimentos, né? Se o alimento escassear, ele vai procurar uma outra área onde tenha o alimento que ele precisa. Só isso. Essa que é a preocupação dele. Então, qual que é a maior facilidade? Ser esse tipo de animal, que tem que preocupar apenas com o tipo de alimento, ou ser um onívoro que tem toda a gama de alimentos à sua disposição. Tem uma fartura imensa de opções de alimento. Esse que foi o questionamento que o Paul Rosen fez aí para a gente. O que é mais fácil? Ser especializado ou ser onívoro? Se alguém quiser colocar aqui no comentário, deixa eu abrir meu comentário aqui. Se alguém quiser dar um pitaco aí, senão eu fecho meu comentário aqui de novo e continuo. Ver se alguém acha, quer dar uma pitacada aí. O que é mais fácil? Ser especializado ou ser onívoro? Olha só, a resposta que o Paul Rosen chegou nas suas pesquisas, que é muito mais fácil, vou inverter a resposta, então, é muito mais difícil ser onívoro. Como, professor? Como que é difícil? Tem um monte de coisa para comer. Aí é que mora a questão. Essa que é a grande questão, e essa dificuldade é que vai nos levar exatamente à nossa formação do gosto. Olha só, hein? O fato do animal onívoro ter muito mais dificuldade ou muito mais desafio na sua alimentação é exatamente pela grande oferta de alimentos que ele tem. Oi, professor, não entendi, né? Vou explicar. Olha só, o especializado, a única preocupação dele é com a oferta de alimentos. Ele não tem que se preocupar em procurar alimentos, ele não tem que se preocupar com nada, ele tem que se preocupar se tem ou não tem alimento. Ele já sabe o que ele tem que comer, ele está acostumado com isso, o seu paladar só detecta aquele tipo de alimento, ele não está se preocupado com mais nada. A única preocupação dele é a oferta. O onívoro, não. O onívoro tem o seguinte grande desafio. Ele pode comer de uma grande gama de alimentos, né? Uma grande oferta de alimentos, variedade de alimentos. O problema é ele definir quais alimentos ele pode comer. O especializado não, ele não tem essa preocupação, ele come bambu e bambu. O onívoro não. O onívoro tem que saber, dentre aquilo tudo que ele pode comer, o que realmente lhe faz bem e o que realmente não lhe faz bem. Deixa eu dar um exemplo aqui. Hoje, tá? Se eu perguntar para vocês aí, nós podemos comer cogumelo? Todo mundo, sim, podemos comer cogumelo, né? Faz parte da nossa dieta, é muito gostoso, muito bom, tá na modinha também, né? Podemos comer cogumelo? Claro que sim. Aí eu pergunto para vocês, quais cogumelos? Aí, rapidinho. Shiitake, shimeji, aquele redondinho que sem gracinha, champignon, tá. Mais. Talvez um ou outro aí fale mais 2, mais 3. Alguém que seja estudioso da área chegue a uns 10 cogumelos comestíveis. E desses 10 que ele elencou, talvez 5 ele tenha comido, o resto é teoria. Ou seja, nós sabemos que podemos comer cogumelo. Conhecemos alguns deles. Se nós aqui, brasileiros, né, fomos colocados nas florestas úmidas da Europa, na época
do aparecimento dos cogumelos, na temporada dos cogumelos, soltar a gente lá. Vai e come cogumelo, né? Vamos lá, nós 10 aqui, nós 15 aqui, vamos lá comer cogumelo. Vamos para a floresta, solta a gente lá. Olha, entra 15, sai 5. 10 morrem envenenados no meio do caminho. Na verdade, nós não sabemos, né? Nós aqui, salvo várias exceções, sejam estudiosos na área, nós não sabemos identificar na natureza quais seriam os cogumelos comestíveis e os não comestíveis. Esse é o dilema do onívoro. Essa que é a grande dificuldade, então, de nós onívoros nos alimentarmos. É definirmos o que é que podemos comer. É muito mais difícil. Me fez lembrar aqui um episódio dessas séries que passam aí na televisão, eu acho, de Survivors, eu acho que foi Largados e Pelados. Se não me engano, foi Largados e Pelados, foi sim, porque era um casal. Eles estavam aqui no Brasil. A dupla estava no Brasil fazendo um desafio de sobrevivência no Brasil. Mais especificamente no Cerrado brasileiro. A moça, a menina que estava participando, não aguentou, foi levada às pressas para o hospital por desidratação, né? Não conseguiu sobreviver ao calor do Cerrado e à falta de água, ou à falta de habilidade de encontrar água no Cerrado brasileiro. E o rapaz continuou o desafio e comeu. Aí encontrou lá uma frutinha no Cerrado e, pela experiência dele, ele avaliou lá a situação, ele entendeu que aquela frutinha deveria ser comestível, né? Deveria, então, trazer algum tipo de nutriente para ele. Ele comeu a tal da frutinha que ele encontrou. Eu não lembro o nome da frutinha, tá? Ele comeu a frutinha lá do Cerrado. Deu 3 horas, foi levado às pressas para um hospital, né? Quase como morre com intoxicação. Aquela frutinha ela não é venenosa, mas no ponto de maturação que ela estava verde ainda, naquele ponto era altamente tóxica. E ele quase morreu. É um dos poucos episódios na série Largados e Pelados que os dois não conseguem terminar o desafio. O Cerrado brasileiro venceu os dois, né? Isso, então, traz aqui a exemplificação que eu estou falando com você, né? É muito difícil ser onívoro, é muito difícil definir o que a gente pode e o que a gente não pode comer. E é exatamente essa dificuldade de eleger ou elencar o que se pode comer e o que não se pode comer é que vai favorecer a nossa evolução no quesito formação do gosto. Nós temos que aprender, então, a definir aquilo que nos faz bem ou mal, né? Nós vamos entrar isso aí com mais profundidade ao longo da nossa conversa. Só um minutinho. Então, de posse dessa ideia, que nós temos que aprender a definir o que a gente pode comer, o que a gente não pode comer, que o ser humano desenvolve, né, em vários setores da nossa vida, ou de vários setores de estudos, 2 comportamentos que se aplicam à alimentação, tá? Os comportamentos são chamados de neofobia e neofilia. Pode ser aplicado em vários setores, tá? Vou trazer aqui para a nossa gastronomia. O ser humano, ele está sempre em conflito com essas 2 posturas. É a postura da busca pelo novo, o interesse em desvendar mistérios, de conhecer aquilo que ele não conhece, de ir além, de buscar conhecimento, de se evoluir em todos os sentidos. Isso é a neofilia, é gostar do novo, é buscar o novo, é buscar novos conhecimentos, é se aventurar no desconhecido. E, por outro lado, nós temos a neofobia, que é o medo do novo, né? Que é a retração daquilo que a gente não conhece, é você fugir de tudo aquilo que você desconhece. Eu estou trazendo para a alimentação, tá? Então, nesses contextos, isso encaixa dentro da condição de onívoro. Quando você vê um novo alimento, você vai ter que definir o seu padrão de conhecimento, os seus estudos, as suas conclusões, a sua história gustativa, né, a sua memória do seu palato, do seu gosto, vai definir, por uma novidade que lhe é apresentada,
se você deve ou não comer aquilo. Pessoas de níveis de comportamento diferentes vão ter decisões diferentes ante o novo. Nós, até hoje, como onívoros, continuamos com o grande desafio de definir o que vamos comer e o que não vamos comer. Tá? Então, essas duas colocações, a neofobia e a neofilia, são fundamentais para a nossa proteção. Entendem? Deixa eu dar um exemplo pessoal sobre neofobia e neofilia, de uma coisa que aconteceu comigo já tem uns bons anos. Acho que vai explicitar muito bem. Eu estava em São Paulo, estava fazendo um curso em São Paulo, já lá se vão algumas boas décadas, tá? E eu fui no mercado municipal de São Paulo. No mercado municipal, na barraca de frutas, eu vi uma caixinha com 2 frutinhas dentro, do nome que eu não sabia pronunciar a frutinha, desconhecia aquela fruta, mas como eu sou muito afeito à neofilia, eu gosto de experimentar novos sabores, né? Gosto de experimentar novas comidas, eu não tenho barreira nenhuma quanto à experimentação, eu posso até não gostar, isso é outra conversa, mas eu não tenho medo de experimentar. Eu vi aquela frutinha e estava escrito lá, Kiwi. Hoje eu sei que é kiwi, né? Na época eu não fazia a mínima ideia do que era aquilo, mas estava na ala das frutas caríssimas, e era caríssimo. Né? Não tinha, era uma novidade no Brasil, o tal do kiwi. Eu desconhecia. Olhei aquilo e falei, não sei o que é, desconheço, mas deve ser bom, né? Tá pelo preço que é esse negócio aqui, deve ser muito bom. Comprei a caixinha com as 2 frutinhas. Fui para o quarto do hotel. Eu e a frutinha em cima da mesa, com o canivete na mão. Aí estava lá, a neofilia e a neofobia brigando, né? Eu olhando para uma frutinha peluda daquela, normalmente, naturalmente, muitas pessoas já dispensariam na hora. Coloca na mão, felpudinha, pelinho, já não vai comer. A neofobia vai falar mais alto. Não comi, não gostei, já tira de opção. Eu peguei aquela frutinha, falei, paguei caro, vou comer esse negócio. Né? Imaginei, eu meto a boca nessa fruta, peluda assim não é. Não vai ser assim que eu vou comer isso aqui. Vou descascar? Vou descascar. Peguei a frutinha, canivete. Em que eu encostei o canivete, eu percebi, a casquinha é muito fininha. Não vai dar certo eu descascar isso. Eu vou machucar a fruta toda. Não é descascando. A solução que me veio, vou cortar a fruta, né? Óbvio, vou cortar a fruta. Corto o quê? Transversalmente ou longitudinalmente? Eu não conheço essa fruta, não sei o que tem lá dentro. Mas a minha neofilia falava, vão comer, vão experimentar, vão ver o que é. E decidi cortar transversalmente. Né? Quando eu corto a fruta e olho o que é ali dentro, aquela surpresa agradabilíssima, né? Que eu agradeço até hoje a minha condição de ser um experimentador nato das coisas, de ter visto aquilo. Quando eu cortei, eu descobri aquela fruta linda, que eu já tinha visto em alguma revista, algum filme, alguma coisa assim, e não sabia o que era aquilo. Né? E descobri uma fruta lindíssima, né? Com um aspecto estético, um desenho fantástico. Cortei, então, naturalmente, imaginei que seria em rodela, cortei uma rodelinha, tirei a casquinha e comi, e coloquei o kiwi na boca. Com toda a atenção que um neofilista como eu tenho, buscando, então, o prazer da primeira vez que eu comi aquela fruta, buscar quais informações tinham. Né? Eu percebi logo o ataque ácido imediato e depois um pouquinho dos grãozinhos crocantes, a maciez do miolo, o dulçor frutado no final, uma certa pegadinha salina, um final terroso. Né? Tudo aquilo foi uma emoção muito grande, que a condição minha de neofilia me trouxe. Eu decidi por experimentar. Né? Poderia ter não experimentado aquilo. Tá? Então, um exemplo pessoal de mostrar como que a gente tem que tomar algumas decisões aí ao longo da nossa vida. E qualquer um de nós aqui que tenhamos feito uma viagem ao exterior, ou mesmo no Brasil, né? Uma outra região onde o conceito gastronômico seja muito diferenciado do nosso, você vai ter que definir se você vai comer ou não, só de olhar a comida. Ok? Tá? Eu, por exemplo, já tive a oportunidade de experimentar farofa de Itanajura. Né?
formiga, né? Está na jura. Tá? Não tem problema nenhum de experimentar. Outras pessoas não vão experimentar por causa da neofobia e neofilia. Ok? Certo? Tudo bem por aí, por enquanto? Ok? Vamos lá. A nossa condição, então, onívora, naturalmente vai nos levar a uma evolução física, né? uma evolução da nossa espécie para que nós possamos nos adaptar a essa condição. E uma das coisas mais claras, mais fáceis de observar que a nossa condição onívora nos levou é a nosso próprio aparato gustativo. Em especial, vou falar aqui do nosso mastigar, nossa mastigação dos nossos dentes, né? Os nossos dentes, né, são onicompetentes. O que é um dente onicompetente? Nós estamos preparados tanto para dilacerar carne como para macerar folhas, né? Nós fazemos as duas coisas. Nós conseguimos fazer isso. Nem todos os animais conseguem. Nós conseguimos fazer isso. Nós conseguimos dilacerar carnes e também conseguimos macerar folhas. A movimentação da nossa mandíbula, a movimentação da nossa mandíbula nos garante a capacidade tanto de comportarmos como carnívoros, rasgando, cortando, furando, dilacerando partes de carne, como também como herbívoros. A gente consegue fazer movimentos rotatórios, né, com a nossa maneira de morder, nossa maneira de trabalhar. E também podemos funcionar como roedores. A gente pode roer as coisinhas, né? A nossa mandíbula vai para cima, para baixo, para frente, para trás, para um lado, para o outro. Ela tem todo um movimento que garante que nós possamos manipular ou trabalhar a mastigação das mais variadas formas possíveis, porque somos onívoros. Então, a nossa dentição nos levou a isso. A nossa mastigação completa a nossa condição onívora. Da mesma forma que o nosso estômago evoluiu de uma forma a produzir enzimas e ter um pH tal que possamos então digerir quase todo tipo de nutriente que nos é colocado para dentro, que nós comemos, né? Colocar carne, a gente dá um jeito, colocar tubérculo, a gente dá um jeito, e colocar semente, nós damos um jeito de digerir. Nosso estômago, né, nosso aparelho digestivo está habilitado a fazer todos os tratamentos necessários para extrair dos alimentos os nutrientes necessários. Ok? Diferente de outros animais. Certo? Outra coisa que nos leva a pensar é o seguinte: à medida que nós temos que decidir os alimentos que nós vamos comer, e a variedade é muito grande, nós vamos despender, então, uma quantidade imensa de fiação mental. Nós vamos precisar de ter uma inteligência superior para poder avaliar, então, esses alimentos. E mais, como nós somos seres inteligentes e passamos, então, a observar as nuances de sabores, né, dos alimentos, nós vamos precisar ter uma inteligência evoluída para registrar essas variedades, registrar essas variações, criar aí um documentário, né, um arquivo de informações sobre os alimentos, para que nós possamos, ao longo da nossa existência, estar sempre classificando novos alimentos. A gente tem um background, né, de conhecimento para avaliar os novos alimentos. Isso demanda muita inteligência, isso demanda um cérebro evoluído. Ok? Esse custo mental vai exigir da gente algumas soluções interessantes. Me permita aqui trazer para você uma animação que eu preparei para você, falando sobre o custo mental. Nesta tela, vamos dar uma olhada no custo do desenvolvimento cerebral. Vamos fazer uma comparação entre um homem moderno e um gorila e um orangotango. Apesar desses grandes primatas serem muito maiores do que nós, eles não têm um cérebro maior do que o nosso. Compare na imagem
que um homem médio, pesando 80 quilos, possui 86 milhões de neurônios. Por outro lado, um gorila de peso médio de 180 quilos possui algo mais do que 33,4 milhões de neurônios. Agora veja bem, o nosso cérebro representa apenas 2% da nossa massa corporal. Apesar disso, ele consome 20% da energia do corpo. É uma máquina consumidora fantástica de energia. Estudos mostram, então, que o grande custo energético para colocar essa máquina para funcionar tem grande influência na nossa história evolutiva. Esse dilema energético foi solucionado exatamente pelo tipo de alimentação que nós humanos passamos a ter à medida que passamos a utilizar alimentos manipulados, mais fácil de mastigar e de digerir, proporcionando então uma maior absorção de calorias com extrema rapidez para colocarmos então essa máquina cérebro funcionando, já que ela não para. Os grandes primatas assumiram uma outra postura, a postura de comer e dormir. Se nós tivéssemos continuado apenas com uma alimentação coletora, uma alimentação crudívora, sem entrar na manipulação e tratamento dos alimentos, não seria metabolicamente viável sustentar ao mesmo tempo um corpo com um cérebro altamente consumidor de energia. Portanto, a alimentação manipulada, seja ela qual for, foi decisiva na nossa sobrevivência e principalmente na nossa evolução. Só assim, com o uso da comida manipulada, o advento da cozinha, o fato de começarmos a cozinhar, é que o homem pôde ter acesso a grandes quantidades energéticas de alimento para colocar essa máquina cérebro funcionando, decisiva na evolução da nossa espécie. Ficou claro, portanto, se não tivéssemos cozinhado, certamente não estaríamos no estágio de evolução que estamos hoje. Como que o homem, então, consegue absorver grandes níveis de energia a partir do alimento? Uma das soluções encontrada, ele enquanto onívoro, é manipular os alimentos, de forma que ele tivesse, então, a maior quantidade de nutrientes à sua disposição. Aí é que começa a entrar o grande fator da gastronomia, da cozinha, dentro da formação do gosto. Já que o corpo humano, já que o cérebro humano precisa de muita energia para funcionar, para manter a nossa máquina em funcionamento, nós criamos, então, uma forma de facilitar a absorção desses alimentos. E uma das formas mais eficazes de absorver os nutrientes do alimento é exatamente a manipulação do alimento. Porque se nós tivéssemos mantido uma alimentação exclusivamente coletora, crudívora, caça e come animal, pega a fruta na árvore, pega o vegetal na terra, no campo, né? Simplesmente assim, você teria picos de informações nutricionais dependendo da maneira que você está alimentando naquele momento. Quando você passa, então, a manipular os alimentos, você mistura os nutrientes. Quando que acontece isso? Como que o ser humano, então, consegue fazer esse tipo de manipulação? Olha, é muito recente. O fato do homem cozinhar é uma coisa muito recente, porque demanda de um equipamento. Não demanda só do fogo. A princípio, não, cozinhar, usou o fogo, já está cozinhando. Não, não é. Esse contexto que a gente está trabalhando aqui, tacar um alimento no fogo não é cozinhar, é fazer uma alteração no alimento através do calor. É claro que o homem primitivo que pega uma carne abatida e, por algum motivo, ele joga aquela carne no fogo, ou enrola aquela carne em alguma coisa e coloca no fogo, e lá ocorrem todas as reações na condição de proteína da carne, reação de Maillard, coisa e tal. É claro que isso é uma alteração do alimento, mas não é essencialmente cozinhar. Entende? Cozinhar é você pegar tipos diferentes de alimentos, agregá-los e criar um novo alimento, um novo sabor, um novo produto. Isso demanda muita inteligência. Isso demanda muita evolução. Só o domínio do fogo por si só não foi suficiente.
O homem teve que desenvolver equipamento para isso, né? Esse equipamento é a tal da cozinha, né? O homem teve que desenvolver uma cozinha para poder fazer essa manipulação de alimentos. E olha que a cozinha também é bem recente, tá? O equipamento cozinha é bem recente, porque precisa, né, de um utensílio fundamental, que é a panela, né? Sem panela não se cozinha. E panela é uma coisa muito recente. O homem criar objetos de barro como utensílio para uso é uma coisa muito recente. E ainda assim, quando foi criado o que a gente chama de panela hoje, nesse contexto que a gente está trabalhando, não foi criado para ser panela. Foi criado para ser receptáculo. Para guardar frutas, para guardar grãos, para guardar água, guardar resina, guardar óleo. Né? Não foi para cozinhar. Alguém, né, e sempre tem alguém mais inteligente do que o outro, usou esse recipiente como panela. Alguém colocou água dentro, alguém arriscou a colocar fogo embaixo, a panela aguentou, a água esquentou, e essa pessoa, vou jogar um pedaço de carne, jogou a carne ali dentro, e já que jogou a carne, por que não jogar esse tubérculo? E passou um terceiro. O que você está fazendo? Eu estou misturando aqui, estou fazendo uma brincadeira. Põe a planta também, colocou a planta. Essa brincadeira, né, gera o ato de cozinhar. Aquela carne cozida, junto com aquele tubérculo cozido, e mais uma folhinha que tenha colocado lá, criou um outro prato, criou um outro produto de alimentar, que mistura todos os nutrientes da carne com todos os nutrientes do vegetal e todos os nutrientes daquela planta que foi colocada ali, num só alimento. Isso vai gerar uma carga energética dentro do organismo suficiente para manter a tal da máquina cérebro funcionando. Tá entendido isso? Ok? Fantástico, né? Então, olha só como que vai, então, caminhando a formação do gosto. Quando, então, o homem passa a cozinhar e criar novos sabores das coisas, o cérebro tem que decodificar esse sabor e ampliar, então, a sua biblioteca de sabores para identificar aquilo que ele vai consumir. Uma coisa está encadeada na outra. Perfeito? Muito bem. Vale aqui agora eu colocar a diferença para você entre gosto e sabor, né? Eu tenho usado aqui as duas coisas misturadas, mas são bem diferentes. Gosto, a gente fala que é unidimensional. E sabor é multidimensional. O gosto, a gente pode comparar com as cores primárias. O gosto, ele é unidimensional, porque ele só existe, ele existe sem que seja possível ser reproduzido pela combinação de outros 2 ou 3 gostos, assim como as cores primárias. As cores primárias existem por si só, elas não são obtidas através da combinação das outras cores. Perfeito? Então, o gosto funciona da mesma forma. Então, os gostos são aqueles que a gente conhece desde lá o infantil, né? Salgado, doce, amargo, ácido e umami. São 5 os gostos, pelo menos até agora, classificados, né? Eles são classificados à medida que a ciência identifica papilas gustativas especializadas em cada uma desses gostos aqui. Então, por enquanto, são 5. Né? O umami, até algumas décadas atrás, não existia. Não é verdade? Era desconhecido. Mas agora, como foi identificado cientificamente que existem papilas gustativas específicas para esse tipo de gosto, ele, então, entrou na conta. Então, é salgado, doce, ácido, amargo e umami. Isto é gosto. É unidimensional. Você não consegue criá-los a partir da combinação entre si. O que são os sabores? É toda a infinidade de combinações possíveis dentre esses 5. Esses 5 vão gerar essa infinidade incrível de sabores que a gente conhece. Ok? Por isso que a gente consegue, por exemplo, vamos pegar aqui um limão, tá? Você tem um limão siciliano, um Tahiti e um limão capeta. Né? Aqui em Minas a gente chama de limão capeta. Vou pegar esses 3 aqui. Você coloca na boca, de olho fechado, coloca o limão e fala, esse aqui é siciliano. Pega um Tahiti, beleza, esse aqui é um limão Tahiti, pega o capeta, mostra, esse aqui é o tal do limão capeta. Todos os 3 têm o mesmo gosto. Isso? Qual gosto que é? O gosto predominante é ácido.
Qual é o sabor? Sabor de limão siciliano, sabor de limão Tahiti e sabor de limão capeta. Não é assim? Quando a gente compra um biscoito wafer, né? Você vai lá, compra biscoito que gosto morango ou sabor morango? É sabor morango, né? Não existe gosto morango. O gosto do biscoito wafer é gosto doce. Qual o sabor? Aí depende de qual lá que o fabricante fez. Então, é sabor morango. É assim, então, que funciona, ok? Então, gosto é diferente de sabor. Então, nós precisamos, então, criar toda essa capa de evolução do conhecimento dos sabores para identificar a nossa formação. Pois bem, quando chegamos na questão do gosto, e a gente está estudando aqui exatamente a formação do gosto, pode parecer que quando a gente estuda aquilo que nos agrada em questão de gosto, é uma coisa mais simples, né? Você põe na boca, experimenta, gosta ou não gosta. Não é bem assim. É muito, muito mais complexo do que simples simples sabor da coisa na sua boca, uma decisão que você toma. A decisão do gosto, a feitura total daquilo que você entende como gostoso ou não gostoso, é muito mais complexo do que simplesmente aquilo que a sua língua lhe informa. Isso, então, é que é a área de abrangência, a área de estudo da neurogastronomia. Quando a gente fala em neurogastronomia, que é o nosso assunto aqui, princípios da neurogastronomia, é exatamente isso. A neurogastronomia estuda a formação do gosto na sua mente, na mente do ser humano, observando todo o complexo de informações que esse sabor lhe traz, que esse prato lhe traz. E talvez, nessa avaliação, o sabor dele seja um dos menos importantes. Incrível, né? Vou explicar por quê. Quando a gente estuda a formação do gosto, a gente passa por uma pesquisa, a gente faz isso na turma de pós-graduação, com os alunos, sobre a aceitabilidade dos alimentos. Por que você aceita ou não aceita um tipo de alimento? A aceitabilidade do alimento está muito mais focada em outras coisas do que simplesmente o paladar, simplesmente a sensação gustativa do alimento. Quando nossos alunos fazem a pesquisa, a gente tabula os dados, naturalmente acontece, porque isso é uma observação científica, que as primeiras coisas que aparecem como fundamentos da definição do gosto são fatores externos. É a sua predisposição ao alimento, é o seu estado de ânimo ao alimento, é o seu nível de fome pelo alimento, é o ambiente que você está, se você está propenso à neofilia ou não, se a estética do alimento lhe agrada, se a textura que você espera daquele alimento vai te agradar, se o aroma do alimento lhe agrada, seu estado psicológico, a companhia que você está, o ambiente que você está, os sons do local, tudo isso interfere na sua percepção final do alimento. Tudo isso tem muito a ver com aquilo que você vai definir, se você gosta ou se você vai gostar ou não do aquele alimento. A base principal é antes do que o próprio sabor do alimento. Ok? Isso é dado científico. Isso você está tabulado que é assim que a gente funciona. A gente decide pelo alimento antes mesmo de comê-lo. Ok? E todo mundo acho que já passou por isso, né? Olha o alimento e já causa uma estranheza, ou você não vai experimentar uma simples decisão psicológica, às vezes, né? Ou uma simples questão visual do alimento. Você nem sabe que gosto tem, nunca viu, desconhece, mas uma série de questões externas você já está colocando esse alimento de lado, porque você não está aceitando, né? A tal da aceitabilidade do alimento. O alimento é aceito ou não aceito também por questões culturais.
né? Alguns alimentos são proibidos ou não indicados em algumas culturas, então você não come meramente por informação cultural. Algumas religiões não permitem ou indicam que você não consuma, e tem lá toda a sua argumentação lá dentro da estrutura daquela religião, daquele culto, daquela crença, que aquele alimento não deve ser consumido. Então, você deixa de experimentar, você deixa de criar mais uma informação gustativa na sua vida, na sua existência, por conta de uma questão cultural. Né? Você deixa você deixa de experimentar porque te impuseram uma ideia. Né? Sem estabelecer uma crítica contundente, mas, por exemplo, né, a gente vê hoje famílias que tem uma opção de vertente de alimentação, digamos, vegana, e impõe aos seus filhos, por entenderem que esse é o melhor caminho, não estou questionando isso, mas impõe aos seus filhos uma crença ou uma condição de alimentação para eles não para eles seguirem os conceitos que os pais adultos decidiram para eles. Ou seja, você está tirando dessa criança toda uma informação gustativa que ela foi preparada para recebê-la. Né? Ela nasceu heterotrófica e onívora. O seu aparato gustativo está pronto para receber esse tipo de informação. Mas, por uma questão cultural, talvez essa criança abra mão de uma série de informações gustativas aí ao longo da sua existência. Perfeito? Só depois que você sobrepõe essas questões psicológicas externas, é que você vai entrar exatamente, então, na questão do sabor. Aí sim, a partir que você está ambientado com todas as suas questões externas definidas, é que o sabor vai realmente fazer diferença se você gosta ou não gosta de um alimento, se aquilo lhe apetece mais ou menos. Aí depende de cada um, depende da sua história gustativa, da sua memória gustativa. Ok? Isso aí é de cada um. Depois que você definiu o gosto, o sabor do alimento, se lhe agrada ou não, a outra questão que vai te bloquear seriam a gente chama de gosto secundário. É um nominho meio estranho, mas é o gosto secundário. O que seriam esses gostos secundários? São aqueles que digamos, não orgânicos. Metálico, terroso, ferruginoso, né? Gosto de terra, gosto de madeira, gosto de fumaça, né? Esses tipos de informação que vem nos alimentos que não pertencem exatamente aí ao sabor dos alimentos. Essas questões são também questões que definem o seu padrão de aceitabilidade do alimento. E, por último, o menos importante, o que você menos se preocupa, porque ele está intrínseco nas outras, o que menos lhe faz diferença é se ele é doce, se ele é ácido, se ele é salgado ou se ele é amargo. Né? Essa é a menor das suas preocupações. Você não deixa de comer, não vou comer isso porque é doce. Né? Você pode não comer porque o sabor daquele doce não lhe agrada, mas você não tira da tua dieta, você não tira ele só porque ele é doce. Ou você não deixa de comer o alimento só porque ele é amargo, ou porque ele é ácido, ou porque ele é salgado. Essa é a menor das preocupações. Então, essa aceitabilidade do alimento, que constrói uma pirâmide, é que vai definir, então, o padrão inicial de como vai formar o gosto e como vai formar os sabores na sua mente, como você vai definir, então, o seu caminho da sua alimentação, né? Como você vai definir os seus padrões de alimentação. Vale lembrar aqui, né, eu falei que o último que mais interessa é o amargo e o ácido. Uma das coisas que a gente tem que colocar em mente sempre, que durante a evolução nós aprendemos ou nos alertamos que geralmente sabores amargos estão ligados a venenos e sabores ácidos estão ligados a coisas em estado aí de estragado, né? De estar estragado, trazendo um sabor ácido. Essa nossa reserva desses dois sabores, principalmente pelo amargo, que nos remete a veneno, remédio, essas coisas, é uma questão de evolução. Não quer dizer que o amargo é ruim, né? Há amargos deliciosos, né? Café é amargo, chocolate é amargo, mostarda, né?
Várias verduras são deliciosamente amargas, né? Jiló. Então, não quer dizer que a aversão é uma questão de evolução. Vale a pena lembrar isso aqui. Muito bem. Estão aí reagrupados nesse gráfico. Pelo seu conhecimento prévio e suas experiências anteriores sobre o assunto, você acha que todos esses fatores aqui colocados, os condicionantes no grupo de cor azul claro, a palatabilidade na cor laranja, ou o sabor na cor cinza, o gosto em amarelo e os gostos básicos no azul escuro, têm o mesmo valor, têm o mesmo peso, são equivalentes na hora de definir a aceitabilidade de um prato, ou a preferência de um prato por outro, ou a definição mesmo do prazer que um alimento ou outro pode proporcionar? Ou eles têm pesos diferentes, ou eles são desequilibrados, eles são desiguais na hora de uma análise sensorial? Bem, se você entende que todos os fatores colocados no gráfico anteriores têm pesos diferentes na hora da escolha, na hora da decisão, da saborosidade, da percepção do sabor de um alimento, são desequilibrados um em relação ao outro, possuem valoração diferentes, individuais, você está completamente certo. É isso mesmo. Esses fatores não têm o mesmo peso na hora da definição daquilo que mais nos agrada, naquilo que a gente entende por sabores mais interessantes ou menos interessantes para nós. Vamos ver melhor essa questão no próximo gráfico. Acompanhe aqui. Muito bem, aí está. Veja bem, esse gráfico foi montado da seguinte forma. Em primeiro lugar, ele não está em escala. Não quer dizer que os volumes ocupados na pirâmide têm uma relação matemática exata entre si. É apenas uma ilustração para efeito didático, ok? Muito bem. Na base da pirâmide, você encontra, então, os fatores condicionantes. O que são esses fatores condicionantes? São aqueles valores culturais, os psicológicos, os hábitos, os ambientes, as condições pessoais de cada entrevistado, a saúde dele, né, a disposição que ele está para experimentar os alimentos, ou seja, todos aqueles fatores periféricos que não estão ligados diretamente à percepção do gosto e sabor do alimento. São componentes externos. Observe que os fatores condicionantes estão na base da pirâmide. Eles são os principais fatores que interferem na aceitabilidade de um alimento. Por incrível que pareça, os fatores externos são até mais importantes do que o próprio sabor do alimento. Fatores culturais, pessoais, psicológicos interferem grandemente, enormemente nessas decisões, nessas definições. Então, como eu disse em outra oportunidade, às vezes é muito frustrante você se esmerar em produzir um prato de alto valor de sabor, com refinamentos de aromas, e eles simplesmente serem bloqueados, menosprezados ou às vezes nem percebidos por conta de condições externas e fatores pessoais. Observe no segundo patamar da pirâmide, onde está em cor laranja a palatabilidade. Olha só o nível de importância que tem esses fatores na decisão da saborosidade. Nem chegamos ainda no sabor do próprio alimento. O comensal nem provou da comida, mas já tem uma barreira a mais para ser vencida de grande importância antes mesmo da percepção do sabor do alimento, que é a textura, a temperatura, a cor, a forma, o som. Sim, o som. Comida tem som. Nessa questão, a textura entra com uma força enorme. A forma também pesa muito nessa decisão. O aspecto visual do alimento é fundamental no estudo da saborosidade, no estudo dos sabores. Não tem nem um pouco de verdade aquela frase que nós costumamos escutar: comemos com os olhos, ou a gente come com os olhos. É a mais profunda realidade. O impacto visual, a forma, a cor, tem uma influência preponderante antes mesmo de chegar ao sabor do alimento, das decisões que tomamos em relação àquilo que vamos comer. Sobre a questão da temperatura, eu tive a oportunidade, certa vez, de fazer uma pesquisa com alunos de gastronomia de uma faculdade em restaurantes self-service da minha cidade.
A ideia era identificar, junto aos clientes, o que especificamente naquele dia, naquele almoço, o que mais gostou e o que ele menos gostou no prato que ele montou. A proposta não era levantar qual o prato mais gostoso, o que vendia mais, o que vendia menos, não era uma questão dessa, não. O que nós estávamos por trás era exatamente dessa busca sobre a aceitabilidade do alimento. E apareceu muito forte, especificamente em alguns restaurantes, naquele dia, muita reclamação sobre a temperatura da comida. E refinando ainda mais a pesquisa, a campeã de reclamação foi a maionese, que estava numa temperatura desagradável para a maioria dos clientes. Agora imagina você esse problema levado para um restaurante à la carte, onde o cliente pede uma maionese, uma salada, e ela vem com a temperatura acima daquilo que ele espera. Você já começa a destruir toda a percepção de saborosidade, de prazer naquela alimentação por conta da temperatura errada de uma maionese, por exemplo. E olha só, nos 5 módulos que nós agrupamos, o sabor ele só aparece em terceiro lugar. Então, por mais saborosa que seja a comida, por mais saboroso que seja o prato, se ele não estiver com a palatabilidade adequada e o cliente não estiver com seus condicionantes voltados para a aceitação do prato, as chances desse prato não agradar. Nós vamos entrar ainda no estudo mais aprofundado sobre os sabores. Mas aqui no caso, ele está englobando uma série de questões. O sabor envolve, por exemplo, a persistência. Ou seja, quanto tempo um sabor fica na sua boca, fica na sua memória. Isso é muito usado na degustação de vinhos, por exemplo. Vinhos de menor qualidade têm uma persistência curtíssima. Você toma um gole, em questão de 2, 3 segundos, você nem lembra mais que sabor tinha. Já os vinhos de qualidade, os bons vinhos, que têm uma complexidade de sabor ampliada, a persistência dele chega a 12, 14, 16 segundos na boca. Também o sabor envolve a amplitude. Quantas informações aquele sabor te remete? Quantos dados de degustação ele te apresenta? Ele tem um sabor único, um sabor franco? Ou ele é complexo, cheio de variâncias, filigramas, detalhes que o seu cérebro adora desvendar? Aqui em sabor também entra o nosso aliado infalível, o aroma. Sem aroma não há sabor, ou sem aroma o sabor não está completo. Na composição do sabor também entra as harmonizações. O conjunto de preparos que foram colocados no prato, essa conjunção de propostas de alimento, compõe uma harmonização que foi pensada, concebida pelo chefe de cozinha, pelo cozinheiro. Tudo isso são componentes do sabor. E mesmo assim, não é o principal elemento de decisão, como já vimos. Em quarto lugar da nossa pirâmide de aceitabilidade do alimento, aparece o gosto. Note que temos 2 patamares. Em amarelo, o gosto, e em azul escuro, gostos básicos. Podemos chamar também o gosto que está em amarelo de subgosto ou gosto secundário. São aquelas percepções de apimentado, de metálico, de terroso, de astringência, que são diferentes, claro, dos gostos básicos, que são aquele que nós já vimos: o doce, o salgado, o amargo, o ácido e o umami. Entende a diferença? Então, o gosto secundário tem a sua influência também, claro, na percepção de sabor. Desde que eu coloquei para você, o apimentado, metálico, terroso, ferroso, magnesiano, são vários os subgostos, os gostos secundários. O metálico é terrível, principalmente em bebidas. Cerveja com gosto metálico, vinho com gosto metálico, é recusa na hora. Sabores terrosos, alguns podem até agradar, para outros é extremamente desagradável. Alguns acusam a couve-flor ou brócolis de ter gosto terroso e apresenta esse gosto como um ponto negativo, segundo a percepção dela. E daí talvez uma recusa por esse alimento. Durante esse nosso bate-papo, nessa nossa disciplina, eu vou comentar com vocês um pouco mais sobre apimentado ou pimenta. Mas já vou adiantando, pimenta não é sabor, pimenta é dor. Em último lugar, lá no topo da pirâmide,
lá com a corzinha azul escuro, está o gosto básico. Ele é o que menos influencia nas nossas decisões. A gente não se liga muito se o alimento é doce, salgado, amargo ou ácido, mesmo porque já está cristalizado no seu conhecimento que o gosto é unidimensional. Então você só vai percebê-los se você colocar uma colher de açúcar na boca ou uma colher de sal na boca, porque você não vai encontrar alimentos que sejam unicamente doces, ou unicamente salgados, ou totalmente amargos, ou totalmente ácidos. Não é mesmo? Não está claro para você isso? O gosto, então, é fundamental, é básico, é inquestionável, porque ele é o formador do sabor. São as milhares, as infinitas combinações e as variâncias do gosto é que vão gerar o sabor. Assim, o gosto não é o maior definidor da aceitabilidade do alimento, mas, claro, é a base de tudo. Ok, meus caros? Tá entendido aqui essa questão? Né? É isso que eu queria trazer para vocês aqui. Como que evoluiu a espécie humana, qual é a nossa condição de alimento e trazer essa pirâmide de aceitabilidade dos alimentos. Mostrar que o sabor das coisas não é o mais importante na decisão daquilo que nós vamos escolher como alimento, aquilo que faz parte da nossa alimentação. Então, muito atenção naquilo que a gente tem um preconceito com o alimento, muita atenção quando você recusa um alimento antes mesmo de comer, ver se isso não é uma questão cultural sua, se isso não é um travamento de infância. A gente espera que indivíduos adultos tenham um paladar eclético, né? A gente espera que um indivíduo que tenha meados da sua adolescência já tenha desenvolvido um sistema de palatabilidade eclético. Ele está aberto a novas experimentações. Não comi, não gostei, olhei e não gostei, não quero nem saber que gosto tem, isso é coisa de comportamento infantil. A criança cabe esse tipo de comportamento, ao adulto não mais, né? Principalmente porque o adulto vai estar perdendo grandes chances durante a vida, grandes chances durante a sua experiência de vida, de se alimentar simplesmente porque está agarrado a um paladar ainda infantil. Tá certo? Beleza? Era essa a proposta que a gente trazer para vocês aqui, pensar a respeito disso, né? Muita atenção, né? Veja o alimento com bons olhos, né? Nós que temos, então, o privilégio de termos os alimentos à mesa, que temos como escolher nossos alimentos, atenção, né? Valorize aquilo que a gente tem para alimentar, dê valor, abra-se a novas experimentações, busque o que é diferente e entender o que é de valorização aquilo nos alimentos que chegam à nossa frente, que chegam à nossa disponibilidade. Tá certo? Valeu? Era isso aí. Um forte abraço. Deixa eu dar uma olhadinha se tem aqui alguma conversa aqui. Muito bem. Creio que não. Valeu. Muito obrigado. Eu agradeço a atenção de vocês, ter dedicado essas horas aqui de conversa. E ficamos aí para um próximo encontro. Lembrando, Rogério, que às 8 horas tem um outro curso com você. Oi? Lembrando o pessoal que está assistindo que às 8 temos um outro curso com você. Pois não. Às 8 horas da noite, eu vou estar novamente aqui com alguns convidados. Vamos falar sobre vinhos do Novo Mundo, vinhos do Velho Mundo, desmistificar ou mistificar exatamente o que é esse tipo de coisa que está na modinha agora, né? Eu só consumo vinhos do Novo Mundo, eu só consumo vinhos do Velho Mundo. Vinho do Velho Mundo que é bom, vinho do Novo Mundo é ruim. Vamos, então, desmistificar essa questão. Hoje, às 8 horas da noite, sejam convidados. Mais aí um oferecimento da Faculdade Ensine, né? Trazendo para você curso gratuito, um bate-papo interessante para todos aqueles que estejam disponíveis para estar com a gente aqui hoje à noite. Valeu! Basta acessar o mesmo link. Basta acessar o mesmo link. Abraço. Tchau, tchau.